Olá a todos, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre escolhas, deixa eu ajustar a câmera aqui, sobre o que nos leva a tomar escolhas, né? E se é possível a gente realmente escolher as coisas que a gente escolhe. Esse vídeo, assim, quero trazer um pouco de um desabafo da minha dificuldade de encontrar pessoas, linhas de pensamento que que estejam abertas a questionar, a enfrentar as doutrinas estabelecidas, a providenciar provas sobre o que alegam. E as pessoas, assim, estão tão divididas, né? Eu me incluindo, a gente vem de um lugar e se alguém questiona, a gente ataca a pessoa porque está questionando. Não é a ideia em si, mas está questionando a nossa certeza. A gente gosta de ter certeza sobre tudo, né? Eu fiz aqui um resumo de algumas coisas que eu gostaria de falar, mas vocês me conhecem e sabem que eu vou devagar aqui um monte. Eu recentemente, na verdade, faz pouco, alguns minutos atrás, eu estava no Facebook, eu vi ali um perfil de uma professora que eu tive aqui nos Estados Unidos, de direito, uma pessoa muito inteligente, né, tal. Sabe que eu fui numa universidade cristã, bem conservadora, então foi uma experiência, assim, oposta do que eu vi no Brasil. Eu fui no Brasil, fiz direito numa universidade federal, né? Vocês sabem que as federais são... Os professores são de esquerda, a maioria. Então eu lembro de um professor que no primeiro dia de aula, ele falou assim, eu sei que nessa aula tem fascistas, mas eu vou dar uma chance para vocês. Ele disse algo tipo, como assim? Que eu sou apenas um universitário tentando passar aqui de ano. E você vê que não tem diálogo, as pessoas estão muito fechadas. E no conservadorismo é a mesma coisa. Aqui eu vi o lado oposto. A gente não teve nenhuma dessas. Pelo menos no curso de direito aqui não há espaço, não há muito espaço para esse tipo de divergência, porque a gente passa tanto tempo estudando a lei, os casos, os julgados, que não tem muito tempo para ficar discutindo política. Embora os Estados Unidos seja mais direita do que o Brasil. Então a direita aqui acaba sendo como a esquerda no Brasil, de certa forma. E é difícil dividir em direita e esquerda, eu acho isso muito complexo, mas você vê que as pessoas elas se encaixam assim. Quando ela é conservadora, ela vai ter sempre aqueles pensamentos. É incrível, vai ser contra, não sempre, mas em sua maioria, vai ser contra a vacina, vai ser contra a Organização Mundial da Saúde, vai ser contra o governo, vai ser a favor do Trump e do Bolsonaro. É assim. Quem é de esquerda? Não, vai ser revolucionário, vai ser socialista, quer dar dinheiro para todo mundo. É essas caixas que muitas pessoas se colocam, porque elas querem, eu acho, né, eu imagino, elas querem pertencer, saber quem eu sou. Então, a gente chega na vida e compra pacotes e se encaixa, porque é muito doloroso você ter uma opinião sobre as coisas, você ficar se questionando o tempo todo. É muito mais confortável chegar, não, eu tenho certeza disso e pronto. Eu sou dessa religião e eu acredito nisso e pronto. E ignorar que existem milhares de pensamentos, milhares de religiões. Você simplesmente, não, aqui tá bom. Porque a gente não quer ignorar isso. E voltando à professora, né? Eu sabendo que ela era conservadora, mas eu nunca, né, quando eu tava na faculdade, eu nunca soube as opiniões políticas dela, não seguia ela no Facebook. Daí eu falei, vou ver a página dela, vamos ver o que ela pensa. Daí eu fiquei pensando, não, ela vai ser essas coisas que eu falei, vai ser contra a vacina, vai ser contra usar máscara. E eu fiquei até surpreso, falei, não acredito. Né, porque, no meu entender, dentro do que eu sei sobre o que está acontecendo na situação do mundo, não há nenhum... Se você coloca na balança, né? Tomar vacina é bom, mesmo que haja alguns riscos. Então você coloca na balança, é muito melhor tomar vacina. Inclusive, né? Eu tô aqui na fila para tomar. Você põe a máscara, se há algum risco de ter máscara, que até hoje eu não sei se há, é melhor usar máscara. Mesmo que proteja, sei lá, 5%, 10%. Eu não consigo ver como que seria ruim usar uma máscara, né? Tipo, dentistas usam, médicos usam, eu não entendo a diferença exatamente.
E tem um post dela falando que ela não usava máscara, né? E eu pensei, poxa, por quê? Por que ela não usa máscara? O que tem a ver usar máscara, sabe? É, e ao mesmo tempo ela falando, né, os conservadores são contra o aborto. E as pessoas de esquerda geralmente não são a favor de descriminalizar, né? Que é diferente de ser a favor do aborto. São coisas diferentes. Esse é um outro assunto que eu acho que eu não posso nem entrar nesse assunto. É, mas eu já vi, eu falei, eu pensando assim, é uma pessoa tão inteligente, como que ela pode ter essas opiniões tão, digamos assim, clichês, que se encaixam tanto no estereótipo da pessoa conservadora, porque é uma pessoa estudada e tal. E não estou dizendo que as opiniões delas são erradas. Quem sou eu para dizer, né? Quem tá certo e quem tá errado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ela se encaixou perfeitamente no estereótipo que as pessoas têm de pessoas conservadoras, cristãs, da direita e da esquerda. A gente, todo mundo já sabe, né? Eu sigo, quem que é aquela mulher que eu sigo no Facebook? Gleisi Hoffmann. Ela fala, ela tá sempre falando, o Bolsonaro fez isso, olha aqui que o Lula fez isso aqui, fica comparando. Fica claro o viés da pessoa, né? Que ela quer, ela não quer, eu não posso julgar, na verdade, mas fica claro o clichê do argumento dela. É o clichê. Ninguém se presta a entender as intenções do outro, a ir a fundo, né? A gente julga o outro pelas suas atitudes, mas a gente julga nós mesmos pelas nossas intenções. Não é verdade? E eu vejo como é difícil cada pessoa tomar uma decisão fora da sua realidade, fora do seu círculo social, fora daquilo que se espera dela, fora do cristão que se espera ser contra o aborto, fora da pessoa de esquerda que tem que ser contra tudo que o Trump fez. Não tem nada que ele fez é certo, não pode falar uma coisa. Né? Recentemente, uma pessoa no Snap, que a gente usa o Snap aqui, ficou me falando na época das eleições, não sei se vocês souberam, aqui no mó bafafá, porque o Trump ficou falando que teve fraude nas eleições. Todo ano é assim, né? Todo ano de eleição, a parte perdedora fala que tem fraude. Mas enfim, no Brasil também tem isso, né? Mesmo que o Bolsonaro tenha ganhado. E o que aconteceu? Ele foi expulso do Twitter, né? Isso faz um tempo, e do Facebook e tal. E foi uma bafafá, né? Porque eu acho uma contradição com as pessoas conservadoras serem contra ficar revoltado com isso. Por quê? Porque o Twitter é uma empresa privada, né? O livre mercado, o Twitter tira quem quiser. A não ser que você tenha ali questões contratuais, porque existe um contrato entre o usuário e a companhia. Então, aí é outro assunto. E essa pessoa, esse cara falando pra mim, não, porque isso é uma violação do direito de livre expressão da primeira emenda dos Estados Unidos. É um direito chamado direito fundamental nos Estados Unidos, o direito à livre expressão. Isso, assim, muito forte aqui nos Estados Unidos. Primeira emenda, acho que é a primeira emenda, acho que é. Eu falei, não tem nada a ver a primeira emenda, porque a primeira emenda se aplica apenas ao governo. O governo não pode restringir o direito de livre expressão dos seus cidadãos. Não tem nada a ver com empresa privada. O Trump é uma pessoa, o Trump faz parte do governo, fazia, né, quando presidente, sim. Mas não tem nada a ver, nada a ver. E eu tentando explicar pra essa pessoa. Ele falou, não, você não sabe de nada, você é isso, você é aquilo. E começou a atacar minha pessoa. O que eu tenho a ver com isso? Tô apenas falando o que eu sei. Eu estudei sobre isso e assim eu peguei no livro. Falei, até aqui o livro, ó, o livro diz isso. Do meu cursinho que eu tava estudando pro exame da ordem. E eu não tinha passado, né, na primeira vez que eu tentei. Na segunda eu não sei, vai sair daqui uns dias. Ele falou, se você soubesse disso, você teria passado no exame da ordem. 60, acho que quanto por cento de rejeição? 50% de rejeição. Mas enfim. E ele falava assim, não, o Trump ele foi eleito e ele vai voltar. Você vai saber, você vai ver, você vai ver, você vai ver. E todos os conservadores que eu via na internet falavam a mesma coisa. Não, você vai ver, o Trump vai ser eleito, ele vai aparecer, ele vai aparecer. Como assim ele vai aparecer? Ele perdeu? O outro presidente assumiu e pronto. E eles ficavam nessa teoria de conspiração por aí. E você vê gente inteligente, gente boa, gente que tem boas intenções. Óbvio que eles erraram, né? Porque você viu, o presidente Trump não tá mais no poder. E ele não apareceu. Sei lá pra onde ele foi, mas...
O que eu tô falando? É muito difícil para o outro, para nós, sair do lugar que a gente está num momento da nossa vida. É muito difícil você analisar a vida de forma objetiva. Isso que vamos chegar ao ponto desse vídeo, né? E do título, que é Você fez o melhor que pôde. Você já acordou de manhã num dia e falou assim: não, hoje eu quero espalhar notícia falsa, hoje eu quero que todo mundo morra de Covid, eu não tô nem aí, eu odeio os pobres, eu quero que. Eu quero destruir minha família, eu quero destruir todo mundo, eu quero destruir a família dos outros. Você já acordou com esse sentimento? Eu nunca. Eu acho que vocês também não, né? Talvez vocês acordou se sentindo mal, com raiva, mas não querendo, ou querendo se intencionalmente, né, de forma consciente, destruir a vida dos outros. Às vezes a gente tem raiva, é claro, ressentimento com alguém, mas você intencionalmente, com a intenção maligna de ir lá e destruir a família, a vida dos outros, eu acho que a maioria de nós não acorda desse jeito. Não sei que sejam sociopatas, né, que eles têm problemas psicológicos do cérebro, eles não têm os mesmos as mesmas ligações de neurônio que as outras pessoas têm, que é a falta de empatia, mas a maioria de nós não é sociopata, não é psicopata. Então, isso me faz pensar, quantos de nós tem arrependimentos achando, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria feito diferente, se eu soubesse que isso acontecer, eu teria feito diferente, mas essa é a questão, você não sabia. Todo mundo está dentro de caixas. A maioria de nós está dentro de caixas e é muito difícil pensar de forma objetiva. Não porque a gente não tem capacidade mental, mas é porque a gente tem estruturas emocionais, é tudo questão emocional. A gente tem estruturas emocionais tão fortes que a gente não consegue sair desse conforto. O nosso cérebro, ele não evoluiu para nos fazer felizes, para nos fazer achar a verdade. Ele evoluiu para nos trazer segurança. Pensa nos homens da caverna, nos nossos antepassados. Eles precisavam caçar para comer. Pensa na dificuldade que era a vida. Eles não tinham água encanada, não tinha carne na geladeira. Você vai lá e frita e às vezes até reclama que tem que sair da cama para ir lá fritar uma carne. E o nosso cérebro evoluiu para, sabe, eu preciso fazer aquilo que dá certo. E quando algo dá certo, o nosso cérebro quer repetir isso indefinidamente. Mesmo que haja uma forma melhor de pensar e de fazer as coisas, a gente tem uma dificuldade gigantesca de quebrar aquele hábito. Porque o nosso cérebro evoluiu para conservar energia. A gente está nessa mentalidade ainda de sobrevivência. Precisamos sobreviver. Amanhã não é garantido. Preciso sobreviver. Por isso que o nosso corpo armazena gordura. Mesmo a gente não precisando tanto de gordura mais como no passado, porque a gente pode comer várias vezes ao dia, o nosso organismo ainda está acostumado. Não, a gente precisa absorver gordura, porque amanhã não é garantido ter comida. E não é mais a nossa realidade. Então, por isso que é tão difícil sair de algumas mentalidades. E esse processo de gordura, de acumular gordura, também se aplica na nossa tomada de decisões, se aplica na nossa parte emocional. E eu digo emocional porque não é que as pessoas não têm capacidade de entender objetivamente ou de sair dessas caixas. Nós temos a capacidade intelectual, mas o emocional é muito mais forte, ele dificulta demais o entendimento. Eu estava vendo recentemente um vídeo, essa psicóloga explicando por que a gente procrastina tanto. E ela fala que tem muito a ver, não apenas com a nossa... não tem muito a ver com a falta de capacidade de organização. Tem a ver com a nossa falta de inteligência emocional. Porque o nosso emocional muitas vezes está desregulado e a gente não consegue gerir o emocional para fazer certas tarefas. Então não é que falta organização, falta força emocional para conseguir pôr em prática essa organização que a gente se propõe. E outra coisa é que a gente não sabe do futuro. A gente, né, como eu disse, a gente toma decisões baseadas no que aconteceu no passado. O nosso cérebro vai captando as informações. Então, se uma vez eu comi pizza Hut no Brasil, muitos anos atrás, eu vomitei pra todo lado. Nossa, eu vomitei no banheiro.
não, por muitos anos, eu não sei se isso, não, se isso ainda aconteceria, porque eu nunca mais comi. Mas eu senti o cheiro de Pizza Hut, eu já. Ela me dava ânsia, me dava vontade de vomitar de novo. Porque o meu cérebro associava, isso aí é perigoso. Mas não. E por isso que a gente às vezes tem que sair um pouco das emoções e ir mais pro racional para tentar entender quais são as nossas motivações, por que a gente pensa sobre o que a gente pensa, né? Tem uma autora cristã, até esqueci o nome dela, ela fala: você tem que pensar sobre o que você está pensando. Nossa, eu esqueci, ela tem um livro muito legal, Campo de Batalha na Mente, que eu li há muitos anos, é um livro muito legal. Pense sobre o que você está pensando. Por que eu estou pensando isso? De onde está vindo esse pensamento? De onde vem essa ideia, essa ideologia, essa doutrina e por que eu dou autoridade para ela? Isso aqui nos torna, que faz a gente criar mais consciência sobre as coisas. E tem um jogo, tem um jogo, e mesmo que a gente tenha consciência sobre as coisas, nem sempre a gente vai saber das coisas, quais vão ser as consequências. A vida tem muitas, infinitas variáveis que a gente pode tentar imaginar e nunca vai. Pode ser que aconteça uma variável diferente e o resultado seja diferente do que a gente antecipou. Tem um jogo que eu gosto muito, chama The Witcher 3, é um dos meus jogos favoritos. Parte do que torna esse jogo tão fantástico é a capacidade de você escolher o destino do personagem ou dos personagens. Então tem algumas partes no jogo em que você tem a opção, aparece ali um tempo, você tem ali 5 a 10 segundos para escolher qual vai ser a sua reação naquela hora. E dependendo, e quando aparece isso, você sabe que isso vai influenciar o futuro do jogo. E tinha uma decisão muito importante que você poderia escolher salvar umas crianças que haviam sido capturadas por bruxas, né? As bruxas é um jogo medieval. As bruxas iam devorar as crianças. Se você libertasse um ser lá, o ser ia lá e salvar as crianças. Se você matasse esse ser, as crianças iam morrer. Mas uma outra pessoa, olha só aqui que louco. Se você salva as crianças, uma pessoa importante do jogo fica louca, enlouquece, e o marido dela se enforca. É claro, no jogo faz sentido, não tá fazendo sentido aqui porque eu não tô explicando a história inteira, mas no jogo faz sentido porque isso aconteceria e porque aconteceu. Mas as crianças morreram, então quem você vai salvar? E mesmo sem saber, não, e mesmo sabendo das opções, é difícil escolher. As duas escolhas são ruins. Mas quando você joga pela primeira vez sem saber o que vai acontecer, é difícil. Parece que não dá pra saber exatamente qual vai ser a melhor opção. E a vida é assim, a gente como que eu explico? A gente constrói o futuro e toma decisões baseado nas nossas experiências, e cada pessoa tem experiências únicas. Então, se pessoas mais conservadoras geralmente tiveram experiências que as fizeram ser mais conservadoras. Eu estou investindo na bolsa, né? Atualmente faz uns meses que comecei a investir. Gente, é uma loucura, é quase como você ir no cassino, porque um dia sobe, você fala: nossa, fiz muito dinheiro, outro dia desce tudo, perdeu dinheiro, né? Perdeu tudo. Não tudo sim, mas você perde um bom dinheiro e depois sobe de novo, depois desce. Imagina uma pessoa que começou a investir lá em 2008, quando teve a queda da bolsa de valores aqui nos Estados Unidos. Perdeu tudo. Qual você acha que vai ser a reação dela? Vai ser querer ser mais conservadora. Recentemente houve aqui um esquema que fizeram, né? Não é um esquema no sentido assim, uma organização, pessoas normais falaram assim: vamos investir numa empresa chamada GameStop, uma empresa de jogos aqui que está quase falida. Não é uma empresa de jogos, uma empresa que revende jogos e videogames, está quase falida, e resolveram: vamos todo mundo comprar, entrar num fórum, combinaram, tal dia a gente vai comprar as ações da GameStop, todo mundo, um monte de gente. As ações da GameStop subiram, acho que uns 300% num dia. Teve gente que foi esperta e tirou dinheiro logo, fez milhões, não sei se foi milhões, ou milhares ou milhões de dólares. Algumas pessoas fizeram assim, do dia pra noite. E outras pessoas se ferraram, perderam um monte de dinheiro. Porque depois, né, isso era você vê que era um negócio falso, né? Era apenas não tinha lastro todo esse ganho, essa valorização da GameStop. Então, muitas pessoas ficaram traumatizadas. Também não vou investir nunca mais, né? Então, vão ter talvez uma opção mais
conservadora, menos riscos. Vou investir talvez em imóveis agora, porque é mais imóveis geralmente não cai, né, o preço. Ou cai, não sei, eu não entendo muito de imóveis. Mas cada um toma decisões de acordo com as suas experiências, porque o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, a gente funciona para sobreviver. Então aquilo que dá errado uma vez, a gente já fica dá aquele medo, nunca mais quero que isso aconteça. E por isso, muitas vezes eu acho assim, eu quero pensar que não tem como a gente escolher outra coisa, não tem como você olhar para o passado e pensar, eu poderia ter feito tal coisa, mas você não sabia, sabe? Ninguém sabia. Quem sabia que ia ter coronavírus e que ia acontecer isso? Por muito tempo eu culpei os meus pais pelas decisões acadêmicas que eu tomei, porque, né, quando eu tinha 17 anos eu queria fazer psicologia. Minha mãe falou, não, você não vai fazer, porque ela fez também e eu não sei exatamente as motivações dela, mas talvez parte era econômico, né? Falou, não, você não vai ganhar dinheiro com isso, vai ser muito difícil ganhar dinheiro e tal. Né? Então, eu escolhi o direito. Eu lembro até um dia que eu cheguei e falei pra minha mãe e pro meu padrasto. Eu falei o seguinte, eu acho que não é de Deus, pra mim, não é a vontade de Deus pra mim que eu faça direito, porque não tem a ver comigo e tal. E aí o meu padrasto falou, olha, você quer saber qual é a vontade de Deus? É o que seus pais estão falando pra você fazer. Sabe? Às vezes a gente usa até o nome de Deus pra falar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pra ser e que não é. Mas eu parei de culpar por quê? Porque era o entendimento que eles tinham. Eles entendiam que o melhor era eu seguir uma carreira que fosse como a do meu pai. Então, meu pai é advogado. Se eu seguir a carreira do meu pai, é uma decisão conservadora. Vou ter muito mais chances de ter sucesso. Eu vou herdar um escritório. Ou eu posso seguir a carreira da minha mãe e do meu padrasto, que são dentistas. Eu vou herdar um consultório. É muito mais seguro essas decisões. E eu segui isso, né? Eu segui, mas assim, estava muito infeliz no direito, não, sabe? Ficava ali atrás de um computador o dia inteiro. Eu sou uma pessoa muito criativa. Gosto de imaginar, eu gosto de filosofar, de pensar em coisas assim relevantes para a vida. Eu não gosto de fazer algo simplesmente porque tem que fazer, simplesmente porque tem que fazer pronto. Tá, mas por quê? Cadê a graça nisso? Porque, né? Mas, e eu também parei de me culpar, porque eu me culpava também. Eu me culpava por não ter batido o pé e falado assim, não, eu não vou fazer direito, eu vou fazer outra coisa. Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu faça psicologia e depois quebra a cara, eu vou fazer. Ou vou fazer cinema, ou vou fazer música, né? Meu pai me falou uma vez, no meio do curso de direito, eu falei, pai, eu acho que eu não tô gostando do direito. E ele falou, ué, vai fazer o quê? Música? Né? Eu não falei nada, né? Porque não tem coragem. Eu tinha medo do meu pai. Tinha medo, né? O que eu vou falar pra ele? Eu vou falar que eu quero fazer música? Porque eu queria, na verdade, mas eu sabia que é dificuldade, difícil ter dinheiro. E os meus pais vieram dessa época, né? Em que você tem uma profissão, não é para você ter uma vocação na profissão. A profissão, meu pai me ensinou dessa forma, você aprende a gostar da profissão. Porque eles vieram desse contexto em que ter um emprego é a coisa mais incrível do mundo, né? Porque era mais difícil ter emprego naquela época. Eles vieram de uma situação mais difícil. Eles tiveram que ralar muito, né? Todo mundo ouve as conversas dos pais, dos avós, quantos quilômetros eles tinham que andar para estudar. Então, isso é algo que eu não consigo entender, porque eu não vivi o que eles viveram. Mas, por outro lado, eu entendo, eu venho de um contexto que eles não entendem também. Porque a gente vive num mundo que não tem mais as mesmas dificuldades. Hoje, eu sei que está faltando muito emprego para muita gente, mas não especificamente faltando emprego em si. O que falta é emprego na área que as pessoas querem. Muito mais do que o emprego em si, porque emprego em si, qualquer emprego, salário mínimo que seja, tem bastante, eu imagino, né? Talvez não, talvez eu esteja errado. Aqui, pelo menos, nos Estados Unidos, gente, tem muito emprego. De salário mínimo, até mais de salário mínimo, né? Mas, assim, pra você ganhar uns 2 mil
US$ 2.000 por mês, vixe, é o que mais tem. Mas a sociedade vai mudando. E conforme a sociedade vai encontrando patamares, os problemas se tornam outros. Os problemas do passado não são mais problemas. Os problemas serão outros. Até que você pode até pensar que daqui a uns anos não vai ter várias profissões. Eu acho que em alguns anos não vai ter mais advogados. Ou os advogados vão ter muito menos, porque os computadores vão conseguir, né? Já existem algumas tecnologias que pegam decisões, que pegam leis e você coloca lá o seu caso e o computador vai lá e calcula com muita mais precisão e rapidez. Um computador pode te dar uma pesquisa jurídica em segundos, enquanto um advogado demoraria semanas, dias para fazer aquela pesquisa. Já tem essa tecnologia no Brasil, nos Estados Unidos também. Então muitas das profissões estarão obsoletas também, né? Hoje se fala muito, e inclusive eu estou aprendendo estou estudando também como você programar programas, né? Programa em Java, essas coisas assim, porque é quase como se fosse o novo inglês, o inglês do futuro, né? No passado, graças a Deus, meus pais me forçaram a estudar inglês. Olha uma coisa boa que eles me forçaram, né? Então, a gente nunca sabe. Meus pais me forçaram a estudar inglês. E eu fiz o inglês e olha só, foi uma benção na minha vida. Mas no futuro, o inglês vai ser o mais básico. Daqui a pouco você vai ter que saber linguagem de programação, né? Vai ser a próxima matemática da vez, essa linguagem de programação. Só que a gente ainda não sabe dessas coisas. A gente vai ter muitas pessoas vão ter que quebrar a cara para entendi, precisa disso. É o coronavírus. Hoje o que se fala, né, que eu sigo alguns canais de finanças, eu tenho me preocupado bastante com finanças, me preocupado no bom sentido, me planejado bem, que você deve ter pelo menos 3 meses de despesas guardadas. Eu sei que é muito difícil falar nisso nesse período que a gente está vivendo. Mas eu sempre fui muito consciente na minha família, assim, comparado com todos os outros, com a minha mãe, com a minha irmã, meu padrasto, com os outros, eu sempre fui muito consciente com relação ao dinheiro, de saber o que pode comprar, o que não pode, o que eu tenho dinheiro e o que não tem, o que pode faltar, o que não pode. Então eu sempre penso assim, eu tenho que ter 3 meses a 6 meses de dinheiro reservado, guardado, para caso aconteça alguma coisa, caso falte dinheiro, caso aconteça uma pandemia, como aconteceu, e olha só, realmente aconteceu. E muita gente, né, tá passando por várias dificuldades. É claro, eu posso falar aqui, isso que eu tô falando, eu falo de um lugar de privilégio, né? Porque eu nunca tive que ralar como os meus pais, eu nunca tive que ralar como muita gente. Então, eu não tô aqui julgando ninguém. Estou falando do que eu aprendi sobre finanças. O ideal, o melhor seria se todo mundo conseguisse guardar pelo menos 3 meses. Às vezes apertar um pouco por um tempo, conseguir guardar 3 meses de despesa e aquele dinheiro deixa reservado, põe numa poupança, né? Não investe nem em ações, porque em ações você pode perder. Mas isso são coisas que a gente vai aprendendo. E tem pessoas, claro, se você está com dificuldade de comer esse mês, de pagar as contas de água, luz, como que você vai se preocupar com 3 meses na frente? Entende como é difícil você tomar decisões boas quando você está no meio do furacão, no olho do furacão. É difícil. Tá? E então eu culpava os meus pais, culpava a mim mesmo por não ter me imposto, mas eu também não sabia, né? Eu achava, todo mundo achava que aquilo que eu estava fazendo não era a melhor decisão. Mas a gente não sabe, né? Nós somos seres complexos, a gente demora muito para se entender, a gente passa a vida tentando se entender, as nossas motivações, o que a gente realmente gosta. E eu não sabia o que eu gosto, né? Hoje em dia eu tô aprendendo mais, mas ainda tem muito que aprender. E também, quem que gosta da mesma coisa pelo resto da vida? Né? Enfim. Ou da mesma profissão, eu digo, no caso de profissão, né? E a gente olha pro passado tentando antecipar o futuro. Mas a gente não vê o futuro. É como você andar em direção ao futuro, mas olhando para o passado. O passado tá para cá, o futuro tá para cá. E a gente tá olhando para o passado. Que ninguém vê o futuro. Quem que vê o futuro? A gente olha para o passado e deduz o que vai acontecer amanhã. Mas voltando à pandemia, quem imaginar
11 de setembro, quem imaginar que dois aviões iam bater ali na 11 de setembro? Sempre tem, claro, pessoas que falam, eu alertei que isso ia acontecer. Mas, gente, tem tanta gente alertando pra tanta coisa que nunca acontece, não é verdade? Como que a gente vai saber saber o que dá, o que é certo e o que não é? Tem vários remédios aqui nos Estados Unidos, sempre tem, às vezes propagandas no Facebook, no Instagram, passa uma propaganda assim: se você tomou tal remédio durante a década de 90, 60, você pode ter uma ação contra tal empresa. Porque depois de 50 anos descobriram que aquele remédio era ruim. E a pessoa tomou por anos. Cigarro, gente, demorou 50 anos para o cigarro ser. Para descobrirem que o cigarro faz mal, que a nicotina faz mal. No passado, era chique você fumar. Você tava com dor de cabeça, o médico falava, toma não, fuma um cigarro. Você tá com dor de estômago, fuma um cigarro. Porque achavam que era coisa boa. E demorou 50 anos. Por quê? Começou a aparecer as pessoas morrendo. E aí os pesquisadores puderam abrir o corpo e falar, é por isso, né? Seu pulmão estava ferrado. E o que essa pessoa fazia? Ela fumava cigarro. E demorou tanto tempo, mas as pessoas do passado sabiam. E muita gente desenvolveu um vício de cigarro por anos. E por quê? Porque tinha essa cultura de que o cigarro era bom. Então a pessoa poderia ter escolhido diferente. É difícil julgar e você falar, não, você poderia ter escolhido diferente. É muito difícil. Cada um toma decisões de acordo com a experiência que tinha, de acordo com a informação que tinha, de acordo com a capacidade que tinha de agir. E o que eu quero falar, né, para terminar esse vídeo, que já ficou bem longo. Talvez poderia ter sido diferente, eu não sei. Sabe? Se eu fico pensando, se eu tivesse feito psicologia, onde eu estaria? O que teria acontecido? Eu não sei. Eu só sei o que aconteceu. E diante do presente que aconteceu, é que aí que eu posso ajustar as minhas decisões e tentar fazer o melhor que eu posso com o conhecimento que eu tenho. E partir de um princípio de perdão, perdoar a si mesmo, perdoar os outros, começar de forma limpa, sabe? Não adianta ficar pensando, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, né? No próprio aqui tem, como eu comecei a investir recentemente, né? Tem várias empresas que aqui é muito fácil investir, eu não sei como no Brasil, mas aqui você tem aplicativo, você abre o aplicativo, você põe o dinheiro ali, pronto, fica ali a sua ação. Teve muitas empresas, né? Teve inclusive uma empresa que eu coloquei um dinheiro nela, ela valia $3 a ação, ela subiu para $22, então eu ganhei um dinheirão com essa empresa. Depois eu vendi a ação e ela subiu para 50. Eu falei, por que eu vendi a ação? Depois eu comprei a 30, daí caiu a 22, então eu perdi um dinheirão. Acho que eu perdi tudo que eu ganhei, eu já perdi de volta. Porque a gente não sabe, e não adianta ficar se lamentando. O que a gente pode fazer é alocar riscos. Isso é muito interessante, você saber alocar riscos. Eu aprendi muito nas aulas que eu tive de direito empresarial, né? Business law, tax law. A gente fala muito sobre alocar riscos, né? Então você não pode investir tudo numa coisa só. Você tem que alocar riscos. Então a própria Bíblia diz para você lançar os seus pães sobre as muitas águas. Ou seja, isso eu aprendi na igreja, inclusive. Um pastor que falava sobre isso. Você investe em várias coisas. Não investe só numa coisa. É assim que a gente se prepara para as decisões ruins. Mas você sabe disso agora. Talvez você não sabia disso que eu estou te falando. Você sabe agora. Então daqui para frente você pode tomar decisões melhores. Mas o que você não sabia antes, ou que você não estava emocionalmente preparado, sabe? Eu, sinceramente, eu não gosto de pensar. Eu acho que eu não tenho nenhum arrependimento. Porque o que eu fiz, e o que deu certo, o que não deu certo, eu aprendi, estou aprendendo, e que eu acho que não deu certo, talvez dê certo daqui a alguns anos. Talvez seja um bom resultado, a gente não sabe. O que eu posso fazer hoje é viver no presente, é me perdoar, é não ter medo de errar, é viver com coragem, viver com amor, sabe? Viver sabendo que o que é certo. Pra mim, o que é certo é você dar seu melhor.
É você viver em paz, é perdoar as pessoas, perdoar a si mesmo, amar na medida do que você consegue e não ter medo de errar. Eu sei que muitas vezes eu errei porque eu tinha medo de errar. Jogava tênis no passado e quero voltar, né? Eu tô procurando um lugar aqui para jogar tênis. Eu perdia de muita gente que era pior do que eu porque eu tinha muito medo. O tênis é um esporte muito emocional, assim, você tem que estar com o emocional bom, porque é só você ali e a outra pessoa jogando. A forma como você bate na bolinha com a raquete, ela é muito influenciada pela sua técnica. E se a sua técnica variar um pouquinho, o que você faz é completamente diferente do que você faz com a bolinha. Um pequeno desvio na sua mão. E é tão interessante que existem técnicas no tênis. Não é de uma forma você olha, não, vou bater a bolinha, ela vai desse jeito. Não. Você bate de uma forma que parece contra o que é intuitivo, que é contra-intuitivo, e a bolinha vai certo. Não é interessante? Você bate de uma certa forma, se você bater a bolinha para cima, assim, ó, esfregando a bolinha, né? Você coloca spin na bolinha. Então a bolinha, ela não vai subir, ela vai descer. Ela vai subir e descer, porque você coloca spin na bolinha. Mas isso é contra a nossa intuição, aquilo que parece natural. E você tem que acreditar na técnica, olha só que interessante. E quando você tem medo de errar, não, eu vou jogar para cima, eu vou jogar para baixo, né? Porque ela vai para cima demais, não, aí a bolinha vai na rede e você não consegue o ponto. Então esse é interessante, você não ter medo de errar. E é por isso, né, que eu falo do fundo do meu coração, e espero que isso te ajude sei lá, se libertar do passado talvez e continuar e conseguir melhor, é que você deu o seu melhor, sabe? E mesmo que você não deu o seu melhor, se você acha que não deu, se perdoe, modifique, ajuste. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá?